Alô, galerinha do canal Bionline, alô, galerinha da plataforma Bionline, eu sou o professor Marcos André e o vídeo de hoje vai retratar quais são os principais tópicos cobrados em citologia, o que mais cai em citologia no Enem. Atenção para alguns pontos que são importantes. Primeiro deles é fisiologia celular, é você compreender como é que a célula funciona. Levando em consideração que toda e qualquer célula, seja ela procariótica ou eucariótica, apresentará membrana plasmática, citoplasma, ribossoma e material genético, é fundamental que, na análise da célula eucariótica, que é aquela mais complexa, que tem várias organelas, como retículo endoplasmático, complexos de Golgi, lisossomos, peroxissomos, mitocôndrias, cloroplastos e por aí vai, que você entenda a função de cada uma dessas estruturas. Isso é importante. Tomar muito cuidado com mitocôndria, que participa da respiração celular, o retículo endoplasmático, que sintetiza e transporta, o complexo de Golgi, que armazena, modifica, secreta, os lisossomos, que participarão da digestão intracelular, os cloroplastos nas células vegetais que participarão do processo de fotossíntese. Então, ter ideia da função que cada uma dessas organelas desempenha é importantíssimo para vocês. Então, atenção para esse ponto, fisiologia celular. Também toma muito cuidado que determinados tipos de células são diferentes entre si pelas funções que elas executam. Então, quando você observa o neurônio, quando você verifica um revestimento intestinal, quando você analisa uma célula como o fibroblasto do tecido conjuntivo propriamente dito, cada uma tem formas bem específicas porque elas executam funções diferentes. E o que leva à execução dessas funções? A atividade dos seus genes. Isso é um ponto interessante. Elas são diferentes não porque elas são geneticamente distintas. É claro, se eu estou comparando com indivíduos com células do mesmo indivíduo, mas sim porque os seus genes que se expressam são diferentes. Então, atenção nesse ponto em específico. Um outro detalhezinho importante, muito cobrado no Enem, é membrana plasmática. Então, não esqueçam, sempre quando for trabalhar a membrana plasmática, você está trabalhando com uma estrutura presente em qualquer tipo de célula, procariota ou eucariota, e com a composição química muito similar, formada por uma bicamada de fosfolipídios, na qual as moléculas de proteínas estão mergulhadas, segundo um modelo clássico chamado de modelo do mosaico fluido, que defende mosaico porque é uma mistura, fluido porque essas substâncias se movimentam no plano da membrana. Também isso já foi muito cobrado em prova de vestibular. Atenção para um detalhezinho específico, os tipos de transportes, ativo e passivo. Não esqueçam, o passivo, cuidado com isso. Nós temos o passivo dissoluto, que corresponde à difusão. Nós temos o passivo dissolvente, que corresponde à osmose. Quando você fala em osmose, é a movimentação de água. A água sempre se movimenta para um ambiente de maior concentração. Então, é muito comum no Enem vir algumas questões que falam de aumento da concentração do ambiente e aí a célula desidrata, ela perde água. Atenção redobrada para esse ponto. Também já veio em Enem cobranças referentes à função de especializações da membrana, especialmente as microvilosidades, que aumentam a superfície de absorção. Galera, um outro ponto importantíssimo no Exame Nacional do Ensino Médio é bioquímica. E aí, quando você trabalha com bioquímica, quais são os pontos relevantes, os pontos que chamam a atenção? Você dividir compostos orgânicos, compostos inorgânicos. Você também trabalhar com a ideia, dentre os orgânicos, as suas principais funções. Os carboidratos com função prioritária energética, embora tenha função estrutural. Os lipídios com função energética estrutural. As proteínas com função estrutural, reguladora. Nós temos os anticorpos, nós temos as enzimas, os hormônios que são de natureza proteica, porque nem todo hormônio é proteína. As vitaminas, que são importantíssimas porque elas atuam como cofatores de enzimas, então são importantes no nosso metabolismo, e a deficiência de algumas vitaminas faz com que você desenvolva quadros clínicos bem específicos. Veja a diversidade de itens que podem abordar justamente bioquímica. Galera, quando a gente fala em carboidrato, atenção, o carboidrato tem os monossacarídeos como glicose, os oligosacarídeos como maltose, lactose, tudo bem? E nós temos também, por exemplo, os polissacarídeos, como é o caso da celulose. Então, atenção para essa classificação. Dentro dos lipídios, os esteroides, como é o caso do colesterol, do ergosterol, tudo bem, pessoal? Os glicerídeos,
né, que tem o triglicerídeo, como é o caso mais comum de lipídio no nosso corpo associado ao tecido adiposo. Então, atenção para esses detalhezinhos que são sempre muito importantes. Galerinha, ao falar de proteína, duas proteínas são fundamentais, as enzimas e os anticorpos. As enzimas, pois catalisam reações químicas, estão associadas diretamente ao nosso metabolismo. Os anticorpos são proteínas de defesa. E quando falamos das enzimas, os fatores que regulam a atividade enzimática, temperatura, pH e concentração do substrato, sendo que esses dois primeiros estão relacionados a um processo de desnaturação, ou seja, a alteração da estrutura da proteína. Dentro dos compostos orgânicos também a gente precisa citar a ideia dos ácidos nucleicos, né, que eu acabei nem comentando anteriormente. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, armazenam a informação genética e são fundamentais nas nossas características, bem como também na expressão dos genes, né, na manifestação das características no sentido de produção de proteína. Galera, eu sei que você que está me acompanhando até aí está anotando todas essas dicas, essas observações para que você possa estudar de maneira direcionada, concentrar os seus estudos nesses pontos que eu falei de maior relevância, porque eles são mais cobrados. Não quer dizer que você não vai estudar os outros conteúdos de citologia, é claro que você vai, mas dê prioridade a estas informações que são fundamentais, são essenciais para que você tenha um bom resultado. Galera, cuidado também com a questão do núcleo, da função do núcleo, da estrutura do núcleo, e a sua composição quando a gente faz referência aos cromossomos, porque os cromossomos são moléculas de DNA associado a estonas. Então, aquela mesma molécula de DNA que eu disse que era importante na determinação das características, ela vai estar ali dentro do núcleo, na sua maioria, porque você sabe que é o DNA mitocondrial, e lá ele vai compor os cromossomos. O conjunto de cromossomos forma o cariótipo. Alterações nos cromossomos são as mutações, que podem ser numéricas ou podem ser estruturais, e isso tudo é importante, você ter ciência do que é o cariótipo e a importância do cariótipo no diagnóstico de doenças, especialmente as cromossomopatias. E também a gente tem que falar um pouquinho de divisão celular, mitose e meiose. Lembra que a célula somática multiplica-se por mitose. As da linhagem germinativa podem sofrer meiose, originando os nossos gametas, que são haploides. Os gametas masculinos, espermatozoides, formado no testículo e armazenado ali no epidídimo. O gameta feminino, o óvulo. Não esqueçam que as mulheres não liberam óvulos propriamente ditos, liberam ovócitos, ovócitos secundários. Nascem com ovócitos primários, liberam ovócitos secundários e só vai formar o óvulo caso aconteça o processo de fecundação. Galerinha, essas informações são importantes para você direcionar o seu estudo, trabalhar, estudar de maneira objetiva, focada, concentrada nos pontos que têm maior relevância. Toma muito cuidado com qualidade e quantidade. O objetivo desse vídeo é te mostrar aquilo que mais cai, para que você possa estudar com qualidade, gastar energia com aquilo que efetivamente é mais cobrado lá na nossa prova do Enem, nas nossas provas de vestibulares. E você que ficou comigo até agora, peço mais uma vez, inscreva-se no meu canal, dê um like, dê uma curtida, divulgue aí para os seus amigos esse vídeo que com certeza vai fazer a diferença na sua preparação. E para te ajudar ainda mais, eu vou te dar um desconto na minha plataforma, no meu curso BioOnline, www.bionline.com.br. Dá uma olhada na descrição desse vídeo e lá você vai ter um desconto de 50% no meu curso de citologia, pessoal, no meu curso específico de citologia. Se citologia era a tua dúvida ou era a tua dificuldade para o Enem, faça o meu curso de citologia com 50% de desconto. Basta acessar a minha plataforma e lá nos planos adquirir o curso de citologia e utilizar o cupom que está aqui embaixo na minha descrição. Tudo bem, galera? Então fiquem atentos aos próximos vídeos sobre os temas mais recorrentes no Enem.